Nós vamos estar lendo João, capítulo 4, do versículo 5 ao 13. Esse texto ele nos fala da passagem da mulher samaritana. Assim, chegou a uma cidade, Jesus, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." Eita glória! A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água nunca mais terá sede outra vez." Amém? Deus, obrigado pela tua palavra lida, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és a água da vida, Deus. É a água, Deus, que entra em nós. Pai, a Tua palavra mais à frente vem dizer que iríamos jorrar desta água, Pai. Obrigado, Deus, porque estamos aqui na Tua casa, Deus. Livremente, Senhor, para Te adorar, Te louvar e engrandecer o Teu nome esta noite, Senhor. Seja com cada família, Deus, aqui nesta casa. Seja com os irmãos que estão a caminho, Pai. Traga-os, Deus, guardados e protegidos pelo Senhor, Deus. E cada pessoa, Deus, que passar por essa calçada, ao ouvir, Deus, os louvores, a Tua palavra pregada, que ela possa entrar na mente e no coração dessa pessoa. E que ela possa ser achada, Deus, como a mulher samaritana e ter um encontro verdadeiro contigo. Em nome de Jesus é a oração que faço esta noite. Amém. Glória a Deus. Que possamos louvar ao Senhor esta noite, com muita alegria em nosso coração. Amém? Louvemos. Junto ao poço estava ele, quando o homem judeu viu a sede da vida em mim. Sem ouvir, conhecer e me oferecer
21 diz que muitos são os propósitos dos homens, mas o conselho de Deus é o que permanece. Precisamos sempre estar nos aconselhando com o Senhor, pedindo a orientação dele em tudo que fizermos e seremos bem-sucedidos. Amém? O novo de Deus chegou. Aleluia. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia.
próximo louvor que a gente vai estar cantando ao Senhor fala que nós vemos a glória de Deus aqui, amém? Aleluia! Vamos louvar com muita alegria ao Senhor. Esse hino é muito animado. Eita glória! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória! Glória do Senhor, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Bem alto. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Como é bom louvar ao Senhor. Podem sentar, por favor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Agora vamos passar pelo nosso momento de dízimos e ofertas. Deixa eu só achar aqui. Provérbios 16, 3. Bota para mim, por favor.
A palavra de Deus diz: entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Que possamos entregar ao Senhor tudo que fazemos e tudo que faremos. O dia desse pastor estava conversando com a gente, estava falando sobre isso, sobre decisões tomadas por nós mesmos pela nossa vontade. Possamos entender que devemos entregar ao Senhor tudo o que fomos fazer. E tudo é as premissas da nossa vida, nosso dízimo, nossa oferta, nosso coração, nosso esforço. E possamos ser missionários, verdadeiros missionários aqui na nossa terra, no nosso bairro, na nossa rua e na nossa casa. Esse momento é um momento da igreja, onde os membros trazem o seu dízimo, sua oferta, na hora do laço. A você que nos convida, fique à vontade. Se você vem preparado para isso, faça. Lembrando que estamos em campanha de missões mundiais, onde nós temos uma meta a ser alcançada. Já alcançamos um terço dessa meta, desse objetivo, e pela graça do Senhor nós iremos alcançar o objetivo final. Missões, a campanha de missões tem o tema nós vamos declarar agora, que é divisa: no amor do Pai, vamos completar a missão. João 3,16 é a divisa utilizada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou de tal maneira, né? É uma expressão de tal, a gente não consegue nem entender que esse de tal é tão grande que não cabe no nosso pensamento. Também estamos em campanha de nosso terreno, da construção, né? Estamos lá todo vapor. O muro essa semana já fica pronto, da divisão. O pessoal da parte do ferro velho já vai sair da outra parte do terreno. Aí nós teremos a visão total do nosso terreno, aquilo que Deus nos deu, porque o terreno é nosso. Amém? Amém. Ali nós iremos construir um templo de adoração, onde vão caber aproximadamente 400 pessoas. O primeiro templo, né, o provisório vai ser pequeno, não tão grande, para caber 100 pessoas. O próximo, uns 400, depois a gente deve ter que comprar um outro terreno para fazer um de 1000 lugares. Tem que prometer aqui ao próprio Deus. Ele nos prometeu muitas coisas grandes. Agora, nesse momento, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta, e todos estaremos louvando ao Senhor.
Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tudo que o Senhor conduziu até aqui, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigado pelo coração quebrantado, Pai, do Senhor. Que possamos entender, Pai, que tudo é para Ti. Tudo que formos fazer em nossas vidas seja ao Senhor, entregue em primeiro lugar. Que o Senhor esteja no controle de tudo em nossas vidas. Que o Senhor esteja prosperando os dias de oferta que foram entregues aqui. Que o Senhor esteja guiando, Pai, esse dinheiro para a provisão certa, no momento certo, Pai, em nome de Jesus. Esteja tocando os corações, Pai, pois a partir daqui a sua palavra será ministrada pelo pastor. Que o Senhor esteja usando, Pai, conforme o Senhor quer, Pai. Tocando os corações, como já foi dito, Pai, que necessitam de ouvir a tua palavra, Pai. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados a todos os momentos de nossas vidas. Que possamos entender que só de Ti vem a salvação. E oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Amém. Todos muito felizes. Amém? Amém. Estamos na casa do Senhor. Alguém esqueceu no banco ali. Só por isso tem que conseguir beber, porque está um pouco louco aqui. Mas se alguém perdeu a chave, depois veja como beber. Eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada. E que se inicie uma semana na vida de cada um abençoada, amém? Amém. Porque os problemas eles já vêm naturalmente, mas a gente nem pede bem problema. Então que Deus abençoe, que possamos viver dias abençoados por Deus, onde os problemas não nos impeçam de vivermos o melhor de Deus, amém? Amém. Hoje nós cantamos bastante aqui sobre água, não é? Não é verdade? Tem pessoas que bebem pouca água, tem pessoas que bebem muito. Eu sou das que bebem muita água. Eu devo tomar uns 3 litros de água por dia. Bebo muita água. Tem pessoas que bebem pouco. Agora, e tem qualidade de água. A gente, mês que vem, a gente deve estar recebendo os americanos novamente. Lá nos Estados Unidos ele pode beber a água da torneira. Que a água da bica lá, ela pode ser consumida. Aqui não é muito bom, não. A nossa água aqui, a gente tem que ter um filtro, às vezes 2 filtros, um filtro muito bom. Mas todos nós gostamos de água. Alguns bebem menos, outros bebem mais. Embora a água não tenha sabor, mas nós gostamos de beber água. Tem gente que não gosta de água com gás. Eu amo água com gás. Tem gente que já não gosta. Não é verdade? No quartel a gente ganhava uns comprimidinhos de cloro para botar dentro do cantil. Isso é lá atrás, a gente hoje deve ter mudado muita coisa. E nós colocávamos dentro do cantil, quando você enchia água em algum lugar, que a água não estava com a aparência muito boa, você pode colocar o cloro. Eu colocava logo 2 comprimidos de cloro, a água ficava horrível. Mas eu falei, ó, não vai ter nada que sobreviver esses 2 comprimidos aí. E tomei cuidado. Tinha situações que você empurrava assim, aquelas coisinhas que ficavam flutuando, né, de bichinho, para poder tirar o cantil e botar um pouco de água. Mas eram outros tempos. Hoje, o soldado tem que tomar uma água filtrada, gasificada, saborizada, porque senão ele é maltratado. Eu fico imaginando se nós fôssemos passar por uma, Deus que nos livre, né? Mas de uma guerra, como estaria o nosso exército? É porque o soldado hoje você não pode mandar ele pagar uma pensão, você não pode, não tem mais isso. Então eles não estão preparados para a adversidade. Mas voltando para a água, onde que eu quero ser? E o pastor quer chegar. Cada um tem a sua maneira de viver. E nós recebemos conselhos diferentes. E Cristo ali, ele apresentou a água da vida eterna. Que conselho Cristo deu para aquela mulher. E ela recebeu o conselho. E a vida dela foi transformada.
mas nós também recebemos maus conselhos. Olha, quando eu era novo, quantos conselhos ruins eu recebi. Mas eu nunca gostei de bebida, nunca gostei de cigarro, dessas coisas, isso nunca me atraiu. Mas muitos são atraídos. O caminho para as drogas, ele não começa nas drogas. Ninguém fala assim, vamos ali que a gente vai dar um teco, vamos ali que... Não, ninguém fala isso. Você senta para tomar o quê? Uma cerveja. É assim que funciona. E quem é que te leva para tomar cerveja? São os amigos. Eu não estou querendo dizer que o problema está na cerveja. O problema está no vício. O problema é o vício. Mas todo só está falando para beber, não é sobre isso. Eu quero falar sobre os bons conselhos e os maus conselhos. Mas ninguém te chama por uma coisa tão ruim, porque ele vai te assustar. Você vai ficar assustado. Mas você senta para tomar uma cerveja, 2, 3, 4, no outro dia 15, daqui a pouco 2 caixas, e aí vem outros convites. Porque quando você começa a beber, você perde um pouco da sua razão. Não adianta, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que ela foi com o marido que estava bebendo na praia, e aí ela ficou preocupada porque ele foi para a água. Não, só vou dar um mergulho. E ela achou que ele estava indo muito longe. E aí ficou todo mundo preocupado, aí o pessoal falou, não, ele nada bem, ele bebeu, mas não está bêbado, não, está sob controle, ele estava indo longe. E aí passou um tempo, o pessoal ficou assustado e ele voltou. E aí ele sentou, olha só que incrível, isso foi o relato dele para a esposa. Eu olhava, eu nadava achando que estava vindo para a margem, eu estava indo para o fundo. Quando eu me dei conta que eu estava indo para o fundo, eu voltei desesperado. Você conseguiu entender? Sabe por quê? Porque ele não estava sóbrio. Se beber, não dirige. Por quê? Porque você não está sóbrio. E só quem está de fora vê os acidentes e olha e fala assim, meu Deus, mas quem está lá dirigindo que bebeu, ele acha que está tudo normal, que ele está no controle. Então precisamos nos afastar disso. E uma maneira de nos afastarmos disso, e quando eu digo isso, eu me refiro ao vício, as coisas que nos afastam de Deus, a gente tem que fugir de quê? Da aparência do mal. Os maus conselhos. Os maus conselhos. E nós vamos mergulhar num texto hoje, onde tinham vários amigos, e esses amigos, eles eram homens, vamos trazer para a nossa realidade de hoje, para ficar de fácil entendimento. Eram homens criados dentro da igreja. Eram servos de Deus. Mas lhe deram maus conselhos. Mas para a glória daquele homem que foi aconselhado, ele não seguiu os maus conselhos, porque ele era um homem temente a Deus. Vamos refletir um pouco hoje na vida de Jó. Jó, um homem temente a Deus. A importância dos bons conselhos. Irmão, eu e você, em toda a nossa vida, nós iremos receber conselho. Pode ter certeza, ele pode vir disfarçado de um monte de maneira, como, eu só quero te ajudar. E alguns são bons, irmão. Alguns são bons, ou são bons, bem intencionados. Mas não é aquilo que Deus tem separado para você. O líder de hoje. Os melhores conselhos vêm do Senhor. Então é o Senhor que tem que confirmar os conselhos que eu e você recebemos. E é tão simples, eu e você temos acesso a Deus. Recebeu um conselho, pede a direção do Senhor, para ver se você deve seguir esse conselho ou não. O problema é que eu, às vezes, estou tão distante no meu relacionamento com Deus, que eu não consigo ouvir a resposta de Deus. Mas eu estou tão próximo do meu amigo, e aí eu tenho que abrir aspas e fechar aspas, que eu recebo conselho de todos e escuto todos,
mas eu não consigo a confirmação do meu Deus, que é o Senhor da minha vida. Para que Ele sim bata o martelo e decida se aquele conselho é bom ou ruim para a minha vida. Que conselho temos escutado? Jó 12, 13. Essa água é boa, mas essa semana ela vai ficar melhor ainda, porque nós vamos ao bebedouro. Chegou a semana de trocar o fio, limpar, é que ela fica melhor ainda. Mas a água que nós vamos falar sobre hoje, essa noite, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Devemos beber dessa água e não ter sede nunca mais. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim em Jó 12, 13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai de amor, de imensa bondade, glorificado seja o Teu nome. Pai de amor, importa que nessa noite o Senhor fale e que a Tua igreja, transbordando do Teu Espírito, Senhor, venha aprender de Ti, a começar por mim, Senhor, e possamos viver a Tua palavra, que possamos entender, que possamos ouvir a todos, mas escutar somente a Ti, Senhor. Todas as nossas respostas devem ser, ó Pai querido, confirmadas no céu, porque somos Teu e não vivemos mais aquilo que queremos viver, e sim vivemos aquilo que o Senhor tem separado para nós. Senhor, que o Senhor use pessoas para falar conosco, para nos aconselhar, para nos orientar, mas que nós, Teu povo, que se chama pelo Teu nome, tenhamos sabedoria espiritual de confirmar com o Senhor que tudo aquilo que foi relatado vem de Ti para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Fale ao nosso coração, é o que te oramos, agradecidos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Amém. O texto de Jó, ele é fantástico. Se você ainda não leu o livro de Jó, ele começa no capítulo 1 e vai até o 42. E é tanto relato, é tanta história, é tanto testemunho, que você não consegue entender se você lê uma vez. Pelo menos eu não consigo. Eu tenho que ler 1, 2, 3, 4 vezes, porque é tanta teologia, é tanto amor de Deus sobre a vida de Jó e da sua família, que você não consegue absorver tudo de uma vez. Leia, tire essa semana para ler o livro de Jó 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você puder. Primeira coisa que nós vamos ver nesses conselhos de Jó é apresentado pela palavra de Deus como um homem exemplar. Eu e você, que não somos, deveríamos ser homens exemplares. E quando diz exemplar, não quer dizer que Jó era perfeito, não. Mas exemplar, que se dedica, tira um tempo para viver aquilo que Deus quer que ele e que nós vivamos. A vida de Jó agradava a Deus. E ela tanto agradava a Deus que quem ficou irado com a vida de Jó? Quem? Satanás. Porque via em Jó um homem temente, um homem fiel. Irmãos, se está tudo tranquilo na minha e na sua vida, vigie. Provavelmente nós não estamos agradando tanto a Deus como deveríamos. Estamos evangelizando menos do que deveríamos. Estamos falando do amor de Deus menos do que deveríamos. Estamos orando menos do que deveríamos. Estamos jejuando menos do que deveríamos. Pastor? Devemos incomodar o inferno. De que maneira? Resgatando almas. É assim que nós incomodamos. E nós não temos como ir lá e resgatar se nós não orarmos, não jejuarmos, não nos apresentarmos diante de Deus e pregarmos a palavra do Senhor. Então nós precisamos ser esse servo exemplar.
Jesus foi e nos deixou uma missão. Qual foi a missão? Ide todo mundo e pregai. Isso é uma missão. Queremos ser exemplo, temos que cumprir a missão que nos foi dada. Se ficarmos na nossa zona de conforto, não estaremos sendo exemplo. Não estaremos agradando ao nosso Pai que está no céu. Para quantas pessoas esquece vocês, eu falei do amor de Cristo durante essa semana, durante esse dia, durante esse mês, durante esse ano. Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. É assim que Jó era visto por Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico fascinado por esse texto. Porque quando eu aceitei a Jesus e eu sei bem o que eu era, eu sei o que eu sou hoje, e eu sei que eu preciso melhorar como servo de Deus, e melhorar muito para chegar ao nível de Jó, desse homem de Deus. Mas esse tem que ser o meu objetivo, a não ser o seu. Eu acredito que você tem avançado muito mais do que eu. Eu acredito que hoje você é um servo convertido muito melhor do que eu sou hoje. E nós não temos que nos medir por nós mesmos, mas nós temos que nos medir pela palavra, pela Bíblia, por Jesus. Ele é a nossa referência. Nós temos que ter uma referência. Porque se colocarmos uma balança, como nós nos colocaríamos nessa balança? É bem difícil, né, nos avaliar. Mas precisamos, para melhorarmos cada vez mais. Íntegro, justo e temente a Deus e evitar o mal. Essa descrição de Jó, ela é fundamental para a gente entender todo o contexto da história de Jó. Porque quando a gente vai para Jó e começa a decorrer, e a gente entende, né? Capítulo 1 ao 42, não é versículo, é um capítulo. E a história é grande. E é por isso que o pastor não vai ler ela toda. Mas o pastor quer te estimular a ler a história de Jó. Porque quando você começar a ler, você vê tudo que Jó passou de perder filho, filha. Jó era um homem rico. Tinha muitos bens. E ele perde tudo. E aí quando Jó entra nesse cenário de perder tudo, ele recebe visita dos seus amigos. Mas então primeiro a gente precisa sair desse texto entendendo quem é Jó, esse homem íntegro. Jó também temia a Deus, que implica em ter uma vida de obediência ao Senhor. Temor ao Senhor é uma vida de obediência. É não fazer mais aquilo que eu, Rogério, acho que é certo. É o que Deus acha que é certo. Conseguiu entender? Não vivo mais eu, não é mais os meus desejos. Ah, qual é a profissão que eu quero ter? Ah, eu quero ser engenheiro. Não. Deus falou comigo que eu tenho que ser pastor. Então esquece tudo e obedece. Porque a melhor coisa que eu tenho a fazer é obedecer a quem? A Deus. Mas minha mãe queria que eu fosse arquiteto. Obedece a Deus. Porque Deus, a gente está vendo na EBD, né? Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o meu e o teu futuro. E Ele planeja. Mas eu e você precisamos obedecer. Obedecer quem? A Deus. Esse é o conselheiro justo e fiel. Então, devemos obedecer aos conselhos do Senhor. Assim como Jó. Jó era um homem justo e fiel. Isso nos ensina que uma vida justa. Lembra que eu falei? Jó perdeu o filho. Ele foi tentar. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Não podia tocar na vida dele. Então ele perde tudo. Mas o que a gente entende disso aí?
de ser justo e viver uma vida de devoção ao Senhor não nos garante que não iremos passar por provações. Igreja, precisamos amadurecer como servo de Deus. Nós não fazemos barganha com o Senhor. Eu vou vir à igreja quinta e domingo e eu vou ser abençoado. Negativo. Eu venho à igreja quinta, domingo pela manhã e domingo à noite, porque eu já sou abençoado. Porque se eu não tivesse uma saúde, se eu não tivesse condições, eu não poderia vir até aqui. E Deus é justo. Eu e vocês, aí eu vou acrescentar vocês sem medo de errar, temos uma balança. Eu e você temos uma balança, onde nós colocamos nessa balança. Fulano é muito bom, fulano é excepcional, fulano não vale nada. Não é assim que pensamos? Esse não vale nada. Para Deus, a única coisa que ele diz é que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Mas o amor de Deus por todos, ele é tão grande que ele dá o seu Filho amado para morrer por todos nós, todos, para nos resgatar. Essa é a balança do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Pastor, mas fulano matou, roubou, prostituiu, bebeu, se viciou, fez tudo de errado. Mas ele se arrependeu. Ele aceitou Jesus. É isso que importa para Deus. Porque se Deus colocasse eu não vou botar vocês agora não. Eu, com a balança, para quem vai entrar no céu, eu ia olhar e falar, você não dá. Não, você? Que isso? Tu? Eu te conheço. Morava, tu era meu vizinho. Esses somos nós, humanos, que queremos medir, porque sempre a medição, quando você coloca uma balança, você bota a mercadoria de um lado, não é assim? Aquela balança antiga, e o peso do outro lado, não era isso? Mas sabe quem era esse peso do outro lado? Era eu. A balança, ela é medida por mim, da minha, abre aspas, perfeição, da minha soberba. Não, eu vou te medir porque pelo que eu acho que é certo. Mas eu e você não podemos medir nada pelo que achamos que é certo. Nós temos que deixar Deus fazer a medição. E Deus amou a todos. E Deus o Filho por todos. Agora, para tomar posse da nossa bênção, nós precisamos aceitar esse plano perfeito de salvação. Nós precisamos entender que preciso aceitar Jesus. Preciso ser quebrantado. Preciso mudar, recalcular a minha rota. Porque a minha rota estava me levando a... Eu ia falar uma colisão, mas aqui se tratando do Rio de Janeiro, vai me levar a uma comunidade e eu não vou conseguir sair de lá. É a nossa realidade, né? Se você pegar o GPS e seguir o GPS em alguns lugares aí, você não sai. Tu entra, mas não sai. Não deixa de ser uma colisão. Mas a nossa rota agora vai ser calculada pelo Senhor, que é justo. E é isso que Jó, esse homem de Deus, que está sendo tentado, tentado em terra de tudo, Deus se agradava no coração de Jó. Esse homem justo. Mas entenda, o sol nasce para todos. Bota uma coisa na sua cabeça. O sol nasce para todos. Às vezes você está aqui e aqui está chovendo. Não é verdade? Acontece. Mas quem está do teu lado está pegando chuva também. E vai ter um outro lugar que vai estar chovendo. Da mesma maneira que o sol nasce para todos, a tempestade também vem para todos. Esse é um Deus justo e fiel. O sol nasce para o justo e para os injustos. A tempestade nasce para o justo e para o injusto. Quando eu digo justo e injusto, é aquele que foi justificado em Cristo e os que não foram. Jó é um homem temente a Deus. Por que Jó ficou doente? Por que aconteceu aquilo tudo com Jó? Não se engane, meu. A tempestade vem para nós também. Agora, o que
que nós temos então para servir a esse Deus? Irmãos, é o que tem de melhor. A certeza da salvação em Cristo Jesus. Uma vida eterna. Não é viver 100 anos, não é viver 120 anos, não é viver 80 anos. É uma eternidade com Deus. Aí sim, lá não vai ter choro e nem ranger de dentes. Eu ouvi um glória a Deus. É isso, irmão. É lá. Aqui teremos alguns problemas, sim. Por que o pastor começou com essa explanação quando a gente fala de Jó? Porque quando o crente tem um problema, morre alguém na família, estou triste com Deus, não vou mais para a igreja. Irmãos, maturidade cristã é entender por que nós estamos aqui. Precisamos crescer saudável espiritualmente. Alguém está doente na minha família. Irmãos, a família do ímpio também tem alguém doente. E precisamos orar pela tua e pela dele. Aleluia. Temos que orar por todos, porque é isso que Deus se agrada. Um povo que clama, que ora. Mas a gente precisa ter essa maturidade, porque podemos passar por adversidade. Ninguém quer, mas podemos passar, amém? Então primeiro a gente precisa entender quem é esse servo Jó. Porque senão a gente vai ler toda a história de Jó e vai ficar um pouco confuso. Mas quando nós entendemos que Jó é um servo fiel, mas ainda assim a doença atingiu Jó. Detalhe, a intervenção de Deus. Jó perdeu seus filhos. Filho e filha. Cada hora viu uma notícia pior que a outra. E às vezes o crente fica triste porque perdeu o emprego. Pode, vamos ficar triste, mas o mundo não acabou. Talvez Deus está preparando algo infinitamente melhor para você. Ou Deus está mostrando para você. E aí eu tenho que falar, porque a gente vê tanta gente, pastor, estou desempregado, ora por mim. Aí você ora, a igreja clama, Deus responde, dá um emprego para o abençoado. Amém? Amém? Deus dá um emprego, aí o abençoado começa a trabalhar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Aí quando chega no quarto mês, tu olha para ele no domingo, está na igreja no domingo, tu fala, ué, hoje não é teu plantão? Ah, mas eu não estava bem, não fui. Aí começou a peleja. Aí depois vai reclamar que está desempregado. Mas pastor, domingo ele não tem que estar na igreja? Não, não tem que estar na igreja não. Se ele tiver plantão, ele tem que dar um bom testemunho lá no serviço dele. E se ele não é satisfeito de trabalhar domingo, ele ora a Deus, estuda, mete o risco, se dedica para arrumar um outro emprego que não precisa trabalhar domingo. Mas enquanto for aquele que Deus deu a ele tem que zelar. Isso é testemunho, irmão. Isso é ser crente, isso é ser servo de Deus. Não faltar, não chegar atrasado. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Vai disposto a fazer hora extra, porque nós temos um nome que é sobre todo nome. Temos que dar testemunho disso. Isso é a oportunidade que Deus nos concede. Amém? Amém. Então, Jó, esse homem que fiel a Deus e que passou por problemas. Então, servos de Deus, assim como eu, quando passarmos por dificuldades, entendamos que isso vem para todos. Não se entristeça com Deus, isso vem com todos. Ao invés de fazer isso, ore a Deus. Mas agora nós vamos entrar nos amigos. Jó 4, de 3 a 8. Nós vamos falar sobre. Vamos parar, né? No Elifaz, Bildade e Zofar, que aconselharam a Jó. Mas nós vamos falar só do primeiro, para não ficar tão grande, que é um texto bacana. E o texto diz assim na palavra de Deus. Isso é Elifaz falando. Pense bem. Olha o amigo, vivendo na igreja, servo de Deus. E preste atenção nesse relato, que você vai conhecer no relato do amigo como Jó era. Preste atenção. Pense bem. Você ensinou tantos. Você ensinou tantos? Jó. Está falando de Jó. Você ensinou tanto. Viu, Renato? Viu, Sandra? Viu, Adriana? Você ensinou tantos. Fortaleceu as mãos fracas.
Hein? É o 8. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçaram. Você imagina o conselheiro que ele era. As palavras dele davam firmeza àqueles que estavam fracos da fé. Consegue entender? Esse é Jó. O próprio amigo começa relatando quem é Jó. Porque ele não é mais aquele texto lá no texto. Agora é um amigo. E depois ele vai dar uma alfinetada em Jó. Mas ele começa relatando quem é Jó. Quem ele via. Você firmou os joelhos vacilantes. Sabe o que está querendo dizer aí? Aquelas pessoas que estavam tremendo, a fé estavam com problema. Ele foi ali e ajudou ela a ter os joelhos firmes, dobrar, clamar ao Senhor e viver uma vida reta diante de Deus. Olha que homem. Bem, mas agora, que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Olha só, ele está falando de um homem que perdeu 3 filhos, 2 filhas, né? Ele está falando desse homem que perdeu todos os seus animais, todos os seus rebanhos. Olha só, Jó perdeu 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas, 7 filhos e 3 filhas. Ele está falando desse homem que perdeu tudo assim. Olha só, e o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? A sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou, aí começa a alfinetada, a perecer? Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, presta atenção que essa palavra é muito forte. Quem cultiva mal e semeia maldade, isso também colherá. Sabe o que ele está dizendo aí para Jó? Sabe o que é? Jó, o que tu fez de errado? Jó, tu pecou. Jó, será que tu não traiu tua esposa? Jó, tu falou mal. É isso que ele está querendo dizer, irmão. Porque aconteceu isso tudo na vida de Jó. Ele começa a cutucar. Primeiro ele diz o homem íntegro que Jó era. E depois ele começa a cutucar, colocar dúvida na vida pessoal daquele homem, na vida espiritual daquele homem. O que a gente aprende? Irmão, mostra que, essa passagem ela mostra que o amigo conhecia Jó como um servo temente a Deus. Primeira coisa, fica claro, os primeiros versículos, ele sabia. E queria que você pensasse um pouco da sua vida dentro da igreja, porque é assim que eu faço. Eu não sei se isso te ajuda, mas isso me ajuda. As pessoas dentro da igreja, no trabalho, ou eu mesmo, meu trabalho da igreja, eu tenho ajudado a identificar a vida dos meus irmãos, porque se você ler os versículos de cima, como Jó era, um servo que ajudava aquele que está vacilando os joelhos, aquele que está fraco na fé, a caminhar firme na fé. Por exemplo, que eu tiro não é desses amigos ruins, é do amigo que Jó era. Meus irmãos, isso está tremendo. Jó era um servo de Deus que ele se preocupava. Por que você não vem no culto quinta-feira? É isso que eu trago para a minha realidade, para a realidade de hoje. Jó era esse homem, mas não era para fazer fofoca. Porque você não veio, porque você faltou. Não.
se houve algum problema, se eu posso te fortalecer na fé, se eu posso orar com você, se o teu joelho está vacilando, eu quero orar contigo, porque eu quero que você cresça espiritualmente, eu quero que você seja forte na fé. Esse era Jó. E o relato do próprio amigo que ele quer alfinetar Jó no final. Mas eu e você, primeiro devemos aprender com bons conselhos. E eu vejo aí Jó como um excelente conselheiro. Sabe, um homem que quer ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Um homem onde se importa com as outras pessoas. E olha só, que fique claro, eu estou falando de um homem rico. Ah, pastor, mas qual é a diferença? Meu irmão, quanto mais dinheiro você tem, mais trabalho você tem e mais maneiras de você usufruir do dinheiro você tem. Não é fácil ser rico e servo de Deus. Pastor, então o senhor está dizendo que não pode ser os dois? Não. Não só pode, como deve. A questão é que é difícil. Pessoal, vou fazer uma brincadeira rápida com vocês. Quantos aqui, hoje fez sol, quantos aqui tem um jet ski? Não? Um jet ski com dia de sol, você quer estar onde? Numa lagoa, numa praia, curtindo jet ski. Quantos aqui tem uma lancha? Ninguém? Mas quem tem uma lancha vai aproveitar um dia de sol para passear numa lancha. Tem algum problema nisso? Nenhum. Desde que o reino de Deus esteja em primeiro lugar. Eu não posso deixar de estar aqui pregando para estar passeando de lanche. Eu não posso deixar de estar aqui pregando para estar passeando de lanche jet ski. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Mas o que eu te digo? Se você tem, ou se um dia você tiver, aproveite. Aproveite. Tire o sábado. Aproveite bastante. A questão não é sobre ter. A questão é de a gente colocar em primeiro lugar. Então quem tem muito dinheiro pode ser servo de Deus? Claro que sim. Só que ele precisa saber aproveitar tudo que ele tem no tempo certo. E vamos novamente para Eclesiastes 3, tempo para todas as coisas. Saber distribuir o seu tempo, até porque normalmente quem tem muito dinheiro não trabalha sábado. Então vai para a praia, vai dar de jet ski, vai passear de lanche no sábado. Domingo é o dia do Senhor. Amém? Amém. Então eu vejo em Jó esse homem que dava bons conselhos. Ou se toda a igreja tivesse uns 30 Jóis, não, dando bons conselhos, aconselhando, trazendo as pessoas a ter intimidade, relacionamento com Deus. Vocês pensam que eu esqueci? Até agora ninguém lembrou. Mas dia 25 o que nós teremos? O que nós teremos? Esquece em mim. Nós teremos? Vigília. Isso aí. Vigília é o quê? Oração, jejum. Quem tem um dom, de repente louvar o Senhor, a gente vai fazer uma hora. Mas vamos tirar um momento para a gente estar aos pés do Senhor. Antes de sair desse lugar, para aquele lugar, nós vamos estar aos pés do Senhor. Sabe por quê? Eu e você vamos ter a oportunidade de trazer as pessoas para se quebrantarem aos pés do Senhor. Esses são os bons amigos. E eu queria deixar aqui um alerta para a gente ter muito cuidado com os elogios. Você vai prestar atenção e ele começa a elogiar. Não é verdade? Ele começa elogiando Jó. Aí lá no final ele cutuca. Eu acho que tu está em pecado. Em outras palavras, está indo. Você está pecando, alguma coisa que tu fez de errado. Porque tu está colhendo isso aí e semeou alguma coisa ruim. É isso que ele quer dizer, quando ele falou, você semeia mal, faz mal. É isso que ele está dizendo. Então, muito cuidado com o elogio. Muito cuidado. Tem elogios que até a nossa visão, ele parece ser muito bom. Quer ver? Eu vou te dar um. Muito bom. Muito bom. Na prática. Olha, o almoço de hoje estava maravilhoso. O arroz espetacular. O feijão dos deuses. A panqueca maravilhosa.
Quero dizer que essas pessoas que fizeram são diferentes de todas dessa igreja. Elas são as melhores. Elas foram escolhidas por Deus. Vocês vão entender como é que mudou? Perceberam? Elas são as melhores. Tentativa. Aqui não tem melhor. Aqui tem servo fiel. Quem fez esse almoço fez o melhor, sabe por quê? Porque entende que tem que fazer o melhor na obra de Deus. E realmente o almoço, irmãos, estava uma maravilha. Faltou o tomate, mas estava uma maravilha. Eu estou brincando que a Claudinha confessou, pastor, eu esqueci o tomate em casa. Eu falei, minha irmã, não se preocupa, porque a comida estava tão gostosa, tão maravilhosa, não fez falta. Você podia ter trago à noite que a gente já comeu, porque o tomate acaba. Mas a gente vai almoçar todo mundo na casa da Claudinha essa semana. Mas, irmãos, vocês conseguiram entender? Até com os elogios, eu e você, povo de Deus, da Ação Santa, devemos ter cuidado com o elogio. O elogio que nós recebemos, todo ele tem que ser para glorificar, principalmente da igreja, para glorificar o nome do Senhor. Você consegue entender? O ministério foi uma bênção porque o Senhor abençoou. Você é uma bênção porque o Senhor te abençoou. Você consegue? E muitas das vezes as pessoas começam a te elogiar. Nossa, que Deus, essa tua camisa é linda, maravilhosa, parece um BRT, mas é maravilhosa. É linda. Não é assim. Não, a gente tem que ter um cuidado, tem dois, ele e o Wilson hoje. O Wilson é aquele ônibus menor, né? O Wilson é uma mistura daquele ônibus menor com S11 que tinha do outro lado, então o S11 já estava assim. E eu posso falar porque eu também ando, então não é burro, né? Pode falar de tudo. Tá voltando para a palavra, irmãos. Cuidado com os elogios que você recebe. O elogio que você recebe dentro da igreja, entrega para o Senhor, é para a glória dele. Não guarda nada para você, nada. Não para você ofender seu irmão, né? Ele vem te elogiar, às vezes da melhor maneira de você, não, entrega para Deus. Não, recebe, mas aqui no seu coração, Senhor, se elogia batismo. Porque foi o Senhor que me deu a condição de fazer a tua obra. Amém? Amém. Esse texto ele deixa claro que Deus é tão justo, né? Que o sol vai nasce para todos e a tempestade também. Mas a salvação é para os que abrem a porta do coração para Cristo. O sol nasce para todos, a tempestade também. Mas a vida eterna de Deus só para aqueles que abrem o coração. Você não precisa fazer nada e o sol vai nascer para você. Amém? Amém? Você não vai fazer nada e a chuva vai cair sobre as suas terras, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Amém. Mas para alcançarmos a salvação, só abrir o coração do Senhor. Não tem outra maneira. Você vai entender? O sol nasce para o justo e injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. Mas a salvação só em Cristo Jesus. Isso a gente precisa entender. O Jó era um homem que pertencia a Deus. Mas a consequência de quem escuta o conselho do Senhor. Lembra que nós falamos dos conselhos de Jó? E o conselho do amigo de Jó. Mas agora nós vamos para ver para quem escuta os conselhos do Senhor. Veja bem. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estão escutando? Estão ouvindo ou escutando? Então escutem, porque quem ouve, ouve tudo que vem. Quem escuta, ele absorve. Mensagem que tem 20 dias mais ou menos que a Marinês pregou pela manhã. Ouvir, todos nós ouvimos. Escutar é absorver a palavra. Mensagem da irmã Marinês, de uns 20 dias ou menos mais ou menos. E é verdade. Devemos escutar, absorver, para podermos viver a palavra. A consequência de quem escuta os conselhos do Senhor. Jó 42, 12 e 13. Gente, às vezes, na maioria das vezes, eles são longos. O pastor deixa isso só para pegar a deixa da mensagem. Mas leiam essa semana
sobre a vida de Jó. Principalmente vocês que vão para a célula. E se não vão, ore a Deus. Escute a voz do Senhor. Escute os conselhos do Senhor. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de edificar a sua família, de evangelizar a sua família. Amém? Amém. Então, o Senhor abençoou o final da vida de Jó. Irmãos, isso é fantástico. Mais do que o início. Jó era abençoado? Jó tinha riquezas? E ele agora, Deus vai abençoar mais, essa é a palavra de Deus, mais do que no início, mais do que Jó tinha antes. Este teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos. E 1000 juntas de bois e 1000 jumentos. Isso é a riqueza da época, tá, irmão? 13. Também teve 7 filhos e 3 filhos. Eu sei que a gente se perde e eu me perco também. Acho que vocês têm uma memória melhor que a minha. A minha não, eu me perco. Então eu coloquei aqui para a gente entender. Antes e depois da vida de Jó. Antes, Jó tinha 3 mil ovelhas. Depois, Jó passou a ter 14 mil ovelhas. Antes, Jó tinha 3 mil camelos. Depois, Jó passou a ter 6 mil camelos. Antes, Jó tinha 500 bois. Depois, Jó passou a ter 1000 bois. Antes, Jó tinha 500 jumentas. Depois, 1000 jumentas. Antes, Jó tinha 7 filhos. E Jó passou a ter 7 filhos. Deus acrescentou, né? Mais 7 filhos. Porque os que morrem a gente continua guardando no coração. Filho, mesmo que ele venha a falecer, você continua. Então eu digo que Deus acrescentou mais 7 filhos a Jó. E Jó tinha quantas filhas? Quantas Deus deu a Jó? 3 filhas. Jó restituiu. E em dobro, na sua grande maioria. Precisamos escutar os conselhos do Senhor e seremos abençoados infinitamente mais do que achamos que podemos ser. Irmãos, a minha visão e a sua visão, ela é terrena e limitada. Deus é Espírito e Deus não tem limite, nem mesmo para nos abençoar. Você conseguiu entender? O limite nós traçamos. Jovens, o limite de vocês tem que estar traçando a vocês. Quanto tempo você se dedica para estudar? É o limite que você está traçando. Eu subi a montanha por um tempo e aí o menino estava conversando e o filho dele é um grupo de amigos que tem 16 anos. Conversando, batendo papo, rodando, eles andando normal e eu subindo, dando misericórdia, e ele conversando, o filho dele tem 16 anos. 16 anos. Os amigos querem pegar onda, ele gosta de surfar. Esse estava falando, pai. E o filho também surfa. Os amigos chamam para pegar onda, ele não está estudando. Os amigos chamam para não sei o que. Lembra que eu falei? O rio, já esqui, tem um livro. Melhor do que esse nosso. Pegar onda, não, porque está estudando. Quem fala filho, tá? Não, pai não. Filho não, porque estou estudando. Não, porque estou estudando. E gosta de onda, gosta de futebol, gosta de tudo. Garoto de perto. Passou para medicina. 16 anos. Bom, passou para medicina. 16 anos de idade. E a gente conhece alguns casos assim, 16 anos, passaram para a faculdade. Então, para a medicina nunca fiquei assustado. Fiquei assustado. Aonde você quer chegar?
que você está se esforçando? A gente falou do trabalho. Eu estou reclamando que eu trabalho de domingo. Tá, o que eu estou fazendo para mudar de emprego? Que curso que eu estou fazendo? O que eu estou estudando? O que eu quero buscar? Qual é o meu objetivo? E ainda que você trace, eu e você somos limitados. Mas entrega na mão do Senhor, confia nele. Mas faça a sua parte. E aí sim, o mais ele fará. Faça a sua parte. Deus pode te dar o resultado da prova? Olha, todas as questões. Pode ou não pode? Se tipo, vocês ficaram tudo. Pode? Pode. Deus não é onisciente. Ele sabe que a questão letra A, ele sabe que a questão 20 é letra C. Sabe ou não sabe? Mas ele vai te dar? Não. Porque ele é justo e fiel. Se você não estudou, como que ele vai te dar? Amanhã você vai fazer medicina e vai matar um monte de gente. Não é verdade? Que médico você vai ser? Se não estudou, não se preparou. Deus é justo. Deus é justo, mas confia nele, tenha fé, faça como Jó, confie em Deus, dê bom testemunho, viva uma vida de arrebatar, de ajudar as pessoas e não de espalhar. Tem crente na igreja que parece isso, ele parece um ventilador, ele vai chegando, ele vai soprando tudo, joga um pra cá, um pra lá, não nessa igreja, mas outra, a outra que eu vi na internet. Não é verdade? Ele parece um furacão, ele chega e joga um membro para um lado, um membro para o outro. A presença dele começa a afastar as pessoas negativas. Seja como Jó, acolha, abraça, faça com que as pessoas vivam em comunhão. Mas qual comunhão? Comunhão com o seu Deus, com o Deus que te resgatou. Seja uma pessoa que aconselha, mas que os teus conselhos venham dos altos céus. Os seus conselhos sejam coerentes com a palavra do Senhor. Sejam conselhos que aproximam da pessoa. Quando você escutar os conselhos do Senhor, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, você terá uma vida eterna com Deus. Você que te louvor. Esse é o conselho que Deus tem para aqueles que ainda não alcançaram, que não abriram a porta do seu coração para Ele. Esse é o conselho que Deus tem para você. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, o Senhor diz para você, entrega o teu caminho ao Senhor. Está difícil o caminho que você está passando? Está difícil essa caminhada? Entrega ao Senhor. Confia nele. Pastor, mas eu devo. Pastor, mas eu fumo, eu não consigo largar. Esquece. Não é você, não fui eu. E não foi ninguém aqui que conseguiu se mudar. Mudar a si mesmo. Ninguém conseguiu largar os seus erros, as suas dificuldades por si só. É Deus. E é isso que Deus fala. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie em quem? No Senhor. E o mais Ele fará. Esse é o melhor conselho que você pode receber na sua vida. E você, como servo de Deus, esse é o conselho que você tem que levar para todos aqueles que você conhece que ainda não foram alcançados pela graça salvífica de Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer essa noite. A equipe vai estar cantando um louvor. Jó é recompensado por Deus por ter uma vida íntegra. Mas você que recebeu essa noite o conselho de entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, você vai ter essa oportunidade essa noite. E que você possa ouvir o conselho do Senhor, porque esse conselho, ele não vem de nós. Nós só entregamos o conselho que vem dos altos céus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará de tirar o vício da bebida, restaurar o seu e a sua família. Ele fará de te libertar de qualquer vício, de pornografia. Ele restaurará a tua família, o teu relacionamento com seus pais, com seus filhos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o conselho que Ele tem para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
Jesus. Que hoje seja dia de salvação na sua vida e na sua vida. Que hoje seja dia de transformação. E o conselho que você recebeu essa noite dos altos céus possa transformar a sua vida como transformou a minha vida e a vida dessa igreja. Deus está te dando um conselho e uma oportunidade de mudar a sua vida. Declare ao Senhor e busque ao Senhor.
se preocupe com o que o Senhor da sua vida quer fazer por você e por você. A equipe vai estar no banco. Você ainda está com a oportunidade. Não endureça o seu coração. Não endureça. Você, ao longo da sua vida, você escutou muitos conselhos. Mas a certeza de, junto com toda a igreja, que o maior conselho, o melhor conselho de toda a sua vida, você está recebendo essa noite. Ele é levar Jesus para a sua vida, no seu coração, o seu conselheiro diário. Não endureça o seu coração. Deixa Deus falar. Possa ter a oportunidade de ter o teu nome escrito no livro da vida, para que possamos viver uma eternidade em Cristo Jesus. Vitor vai orar, agradecendo a Deus por esse culto, encerrando. Depois eu vou ministrar a bênção apostólica, mas antes de ele orar, ele vai dar nem todos estavam aqui, um resumo de 30 segundos do que eles viveram ontem. Assim que eu gosto, quando não tem surpresa. Irmãos, muito rápido. Ontem teve um congresso que nós fizemos no Rio de Janeiro, segunda etapa. Nossa associação, que é a pessoa da Real, ficamos em segundo lugar. Pode passar as fotos, se quiser. Ficamos em segundo lugar, o Gabriel ganhou bronze na natação. É a primeira vez que a associação. É a primeira vez que a associação participa e nós pegamos o segundo lugar, ganhamos associações muito maiores que a nossa, mais tradicionais. Foi lá na PIB Rio, pegamos coisas maravilosas e essa é a nossa galera. E foi isso, foi um dia maravilhoso, podemos viver aqui na Baixada, como sempre, aquele dia barulhento, sinuoso, no silêncio. E o Gabriel, então, nada. Nada. Nosso time de futsal juvenil também ganhou, né? Então foi um dia de bênção. E. Show. Os aniversariantes essa semana? Aniversariantes essa semana, quem está emocionando? Tem alguém que vai aniversário amanhã, não tem? É a Sandra, que é a Sandra. Isaac.
Carol também. Quem? Eles não querem falar hoje aqui. Seu Adão. Cadê o seu Adão? Isaac. Tem gente, hein? Mais alguém? Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela vida, Senhor. Abençoe a vida de cada um. Obrigado pela palavra que o Senhor entregou nos nossos corações. Que o Senhor faça com que ela amadureça em nossos corações e possamos cada vez mais ser mais como Jó. E nós temos nosso coração firme na fé, Senhor. Abençoe a vida de cada um que está aqui, que fez ou vai fazer aniversário, Senhor. O Senhor continue acrescentando cada vez mais anos de vida e conquistas e bênçãos na vida de cada um, Senhor. Abençoe também a família dos enlutados, Senhor. E o Senhor esteja com as pessoas que também operaram essa semana e estão se recuperando. Esteja conosco na nossa volta para casa, que tudo aconteça com a sua vontade, Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança e que nos dê uma semana maravilhosa, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, que cada um possa ter uma semana abençoada. Que possamos escutar e ouvir conselhos sábios. E os conselhos sábios, eles vêm do alto. Conselho que podemos escutar são os conselhos que agradam o coração de Deus. E eles são aqueles que estão contidos na Bíblia. Eles não podem ir contra a palavra de Deus. Ele tem que, na realidade, nascer da palavra de Deus. Ele tem que sair da palavra do Senhor. Esses são os conselhos que nós devemos escutar. Amém? Estenda as suas mãos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Vamos terminar louvando.